Sono Edoardo Liberati, pilota della Lamborghini GT. Mi sono rivolto al metodo De Rose perché stavo attraversando un periodo in cui la mia carriera non andava molto bene. Ero in un'altissima tensione emotiva e spesso perdevo la concentrazione durante le gare. Da quando ho iniziato le lezioni con Carlo Mea ho vinto 6 gare su 7 che mi hanno permesso di diventare campione lo scorso anno e di vincere il titolo anche quest'anno. Appena ho cominciato ad allenarmi, ho sentito per la prima volta i nervi d'acciaio, una concentrazione perfetta e una forma fisica eccezionale. Sono convinto che questo è il metodo migliore per raggiungere la mia massima performance. Con la lettura del libro di Carlo e le tecniche che ora riesco a padroneggiare anche da solo, sento che adesso posso rendere al massimo sia come pilota che come persona. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra da The Rose Method Centro Cívico. Eu sou a Ana Carol, estou aqui para auxiliar no suporte técnico, tudo aquilo que você precisar. Então, já adianto algumas dicas que melhoram a sua experiência dessa atividade online. Se você usar fones de ouvido, a captação do som melhora bastante. Estar próximo ao seu roteador Wi-Fi ou usar cabo para sua conexão também facilitam a melhora da entrega do sinal para você. Comunique-se conosco o tempo todo, caso queira, pelo chat. Então, envie suas perguntas, envie suas dúvidas, que ao final da palestra nós replicaremos ao ministrante para que ele as responda, ok? Apresento para vocês agora a instrutora Júlia Teixeira, que passará mais algumas instruções. Boa tarde a todas, a todos. Então, vou apresentar para vocês o nosso ministrante, professor Rick Poli. Então, boa tarde a todos, a todas. Vou apresentar hoje o nosso ministrante, o Rick Poli, o professor Ricardo Poli. Ele é praticante do The Rose Method desde o ano de 2000. Ele ensina nossa metodologia desde 2001. E desde então ele já conduziu dezenas de cursos pelo Brasil, também Argentina, Havaí, Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha. Desde 2016 é presidente da nossa federação aqui do The Rose Method do Paraná, sendo que a escolha desse cargo ele tem muito a ver com o tema de hoje, as habilidades humanas, soft skills. Essas habilidades humanas elas são imprescindíveis tanto em cargos de liderança quanto para administração de eventuais conflitos. Então, é um expert no assunto. Então, aproveitem bastante cada segundinho e sintam-se muito à vontade para interagir conosco no chat. Obrigado, Júlia. Obrigado, equipe, aí pelo suporte. Sejam todos muito bem-vindos. Estava olhando aqui na lista de participantes, vários alunos, convidados de alunos, amigos, pessoal que
gente que eu não via, com quem eu não falo há um tempo, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dar oi para cada um individualmente, então sinta-se cumprimentado, cumprimentada. Bom, vamos falar sobre um assunto do qual eu gosto muito. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um instante e vamos nessa. Bom, a Júlia mencionou um pouco aí da minha história como professor, como empreendedor do The Rose Method. Quero frisar que no final de 2015 eu fiquei muito feliz com o convite para coordenar a federação do nosso estado. É uma federação que tem um trabalho bem significativo. Hoje o The Rose Method está em mais de 11 países e cada país tem uma federação. O Brasil tem algumas federações e a Federação do Paraná, junto com a de Portugal, são as terceiras maiores do mundo. Então, temos 11 escolas no nosso estado, 8 na capital, sendo uma exclusivamente online e 3 no interior do estado. Então, fiquei muito feliz com esse convite, até porque a pessoa que conduziu a federação antes de mim fez isso por 28 anos e me passou esse lume para eu levar adiante. Então, eu fiquei bem lisonjeado com o convite e sinto que foi um reconhecimento do meu esforço para melhorar justamente dentro dos tópicos do tema principal de hoje, né? Do tema da palestra de hoje. Bom, além disso, desde 2017 eu atuo como um certificador da marca, fazendo auditorias internas nas escolas para verificar o andamento do trabalho e assim conseguimos garantir, né? Existe um time de certificadores que o nível técnico, a excelência das aulas, o acompanhamento pedagógico, a estrutura que oferecemos seja digna do que os nossos alunos e visitantes merecem. Bom, além disso, eu dirijo uma equipe. Esta é parte da equipe, como eu mencionei na palestra do mês passado, a pandemia adiou a nossa nova foto oficial. Está aqui parte do time participando nos bastidores desta palestra. Obrigado, time, graças a vocês viabilizamos esse tipo de evento, o restante da nossa equipe. E dentro do The Rose Method, nós trabalhamos com pessoas, com alunos, com fornecedores, com parceiros e a equipe e com os instrutores, né? E tem vou até tirar a câmera para falar disso, tem uma consideração, tirar o compartilhamento, que a gente não coloca um anúncio no jornal, preciso de professores do The Rose Method, daí aparece uma fila de pessoas, eu vou e seleciono aquele com o qual eu me identifico mais. A gente faz a formação profissional do zero, então é bem trabalhoso, de uma maneira boa, mas isso torna um desafio maior, né? Você preparar aquela pessoa com quem você vai trabalhar. E quando eu assumi a escola do Centro Cívico em 2004, que esta casa, agora no ambiente online, eu faço questão de mostrar esta casa linda que fica aqui no Centro Cívico de Curitiba. Quando eu assumi essa escola, éramos 2 instrutores, eu com 23 anos e um instrutor com 18. E hoje eu sou muito feliz, de 16 anos depois, ter um time gabaritado de pessoas super competentes e a gente consegue desenvolver trabalho em conjunto e cada um se desenvolve. Então, um conceito de coworking que existe dentro do The Rose Method há décadas, que agora está na moda aí pelo mundo afora. E tem a ver com o tema de hoje. Se não houver habilidade humana para a gente trabalhar em equipe, formando a pessoa do zero e preparando-a para uma habilidade, para uma profissão específica, não é possível, tá? Bom, dedico essa aula aos meus pais, que deram a base aí de comportamento para que eu fosse para a vida, para o mundo. Então, obrigado, pai. Arthur, que é vivo, talvez assista essa gravação depois. E a minha mãe, que faleceu já há um bom tempo, em 2004, e que está no coração.
dedico a eles. Bom, o tema de hoje, soft skills, habilidades humanas, um tema cada vez mais, um termo cada vez mais utilizado dentro do ambiente corporativo, empresas, o RH, presta atenção nessas habilidades quando vai contratar alguém. Então, foi-se o tempo que a pessoa era contratada por saber fazer muito bem aquilo que ela aprendeu na faculdade, a habilidade técnica, que se chama, o conjunto das habilidades técnicas se chamam hard skills. Então, e as habilidades humanas são soft skills, então tem até um paralelo com o mundo da informática. Hardware é o equipamento, é a placa, é o HD, é a memória, e soft skills são os aplicativos, são os programas que você vai rodar nesse computador, nos hardwares, né? Os softwares, na verdade. Então, da mesma maneira. Seguimos no mundo, como eu falei na chamada, no mundo em que a inteligência artificial é realidade e que muitas funções já não são mais feitas por seres humanos. Eu vi aqui uma amiga participando, a Thaisa Gasparetto, ela é médica. Até na medicina tem computadores e robôs fazendo trabalho de médicos. Então, em todas as áreas, e lendo sobre o assunto, para chegar atualizado para esta palestra, eu verifiquei que há até a profissão de engenheiro, de arquiteto, de software, aquele que programa os programas de computadores, está fadada a acabar daqui a um tempo. Então, imagine isso. Por quê? Porque a inteligência artificial já é realidade para a programação de novos softwares. Então, é até um paradoxo, porque hoje essa é uma das profissões mais requisitadas. Agora, no início da pandemia, imagine o boom que não deu para o pessoal dessa área, da demanda de produção, todo mundo correndo para o online, se adaptando, e os engenheiros de softwares, arquitetos de softwares, estão muito em alta. E mesmo essa profissão que é nova, muito em breve, não sei quando, mas em breve deixará de existir, tal como outras. Mas o olho no olho, o relacionamento humano, a confiança, o confiar ou não confiar, fechar um negócio por confiar na pessoa, tem uma série de coisas que talvez no futuro distante a máquina faça, mas dentro do nosso campo de visão ainda, esses pontos cabem aos seres humanos realizarem, executarem. Uma proposta é que coloquemos foco nisso. Bom, objetivos de hoje, então, é falarmos um pouquinho dessas habilidades e dar ferramentas. O principal é não ficar no blá, blá, blá. Eu tenho até que cuidar, até esqueci de dar o start aqui, já tirei mais uns minutos, para não me empolgar e querer passar todas as ferramentas. Não é um curso, é uma palestra, então a palestra tende a ter 1 hora de duração. Eu vou me esforçar para, dentro desse tempo proposto, passar o máximo possível para você já aplicar hoje e aplicar amanhã uma série de coisas, e outras você vai anotar para depois ir estudar a fundo, ir buscar material que eu vou indicar, tá bom? Então, um mix dessas duas coisas. E, no fim das contas, quando queremos desenvolver habilidades humanas, é para termos também uma vida descomplicada. Se eu pedir para levantar a mão dos presentes nesta palestra, quem quer ter uma vida descomplicada? Será que tem algum maluco que não vai levantar a mão? Acho que todo mundo vai, né? E como um efeito colateral da utilização das habilidades humanas, o pessoal levantando a mão, vamos ter uma vida mais descomplicada. E eu estou vendo aqui em destaque na minha tela o Dudu, hein, Dudu? Bonita prancha ali atrás. Oh, bem-vindo, amigo. Bom, e gerar oportunidades. Então, se lá atrás, como instrutor novato, depois um instrutor de equipe, depois como diretor da minha escola, eu não estivesse atento a desempenhar bem minhas funções técnicas e, ao mesmo tempo, construir relacionamentos de forma genuína, né? Não só mirando lá na frente com interesse, mas de forma verdadeira, você querer melhorar nos aspectos como pessoa, eu não teria recebido a oportunidade de hoje desempenhar o papel de presidente da federação. Eu mencionei que
a outra pessoa, a grande professora Maria Helena, fez isso por 28 anos. Eram outros tempos, né? Agora, a presidência da federação tem uma gestão de 2 anos com possível renovação. Então, eu estou na terceira, no meio, já fiz 1/4 da terceira gestão. Então, por enquanto, está dando certo. E um dia eu vou passar essa oportunidade de atuação para outra pessoa. Mas o que eu quero reforçar é que essa oportunidade só veio porque eu estou atento já há muitos anos e eu sei que eu estou engatinhando em alguns aspectos, posso melhorar muito, sempre teremos que melhorar. E agora eu convido você a pensar, a refletir, quais oportunidades você gostaria de ter num futuro breve ou num futuro um pouquinho mais distante, dentro da sua área de trabalho, e que você sabe, a sua leitura leva você a ter a noção de que é importante investir nas habilidades humanas. Qual a oportunidade? Pensa aí e já coloca no papel, passa para o papel isso, coloca como uma meta, coloca como um objetivo. Tá bom? Bom, sucesso através das boas relações humanas. Quando a gente fala em sucesso, as pessoas já veem cifrão, né? Sucesso é o retorno financeiro. É um dos indicadores de sucesso, mas em alguns casos não é o principal e para muita gente nem é o que a pessoa quer. Claro que todos nós queremos ser prósperos, queremos ter uma vida digna, queremos ter uma vida confortável, mas cada um pode sentir o sucesso, pode definir o sucesso como algo diferente. Então, eu entendo o sucesso como algo mais abrangente, que não fica restrito ao retorno financeiro. E se a gente fala em boas relações humanas, isso tem tudo a ver com o trabalho do The Rose Method, cujo eixo central é comportamento. Então, um lembrete aí para quem está chegando, para os antigos, aliás, no slide seguinte, na verdade, qual que é a estrutura do método. Então, aqui alguns exemplos de soft skills, então, comunicação, empatia, o acompanhamento e a orientação de outras pessoas, o desenvolvimento pessoal, motivação, saber negociar, gestão de tempo, criatividade e, tal como eu mencionei que o termo coworking agora está super em alta e dentro da estrutura institucional da rede The Rose já existe há décadas, a rede The Rose e o método The Rose já se propõe a trabalhar boas relações humanas há décadas. Não é porque agora o mercado está pedindo soft skills que a gente mudou para essa área. Então, é muito interessante que a gente tenha um know-how para transmitir, uma bagagem já de um bom tempo e com ferramentas para aplicar e não só ficarmos na teoria, no blá, 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 do que seria bom fazer, mas como eu posso fazer isso? Qual é a direção? Qual técnica eu posso usar? Tá? E agora sim, um apanhado de uma pequena parte do que é o The Rose Method. Então, é um conjunto de técnicas e conceitos. A técnica a gente faz em aula, pratica por 1 hora no dia, e o resto do dia a gente vive vivenciando e aplicando conceitos de boa qualidade de vida, boas maneiras, boas relações humanas, boa cultura. Então, o foco hoje está ali nas boas relações humanas. E dentro das boas relações humanas, a gente tem um leque de informações, tem um universo a descobrir e a desbravar. Se eu estiver falando rápido demais, avise aí, eu não estou acompanhando o chat. Carol, me interrompa, tá bom? Ok, eu só vou fazer uma intervenção rapidinha, porque algumas pessoas estavam com dificuldade em receber o áudio e para outras estava tudo normal. Quem estiver ainda com dificuldade, não esteja ouvindo muito bem o áudio, uma opção é sair rapidinho da transmissão e voltar. Isso faz o teu áudio melhorar. E outras pessoas me perguntaram, eu não estou vendo o Rick, eu estou vendo a apresentação, mas eu não estou vendo o Rick. Então, geralmente, algumas janelinhas ficam em 4 rostos, né, aparecendo ao lado direito da sua tela, e você pode clicar na setinha para cima e ir subindo, subindo, subindo. Provavelmente o Rick apareça ali em destaque para você na primeira janela. Então, é uma forma de você ver a apresentação e ver o Rick, que é o ministrante. Pode seguir, Rick, é só esse detalhe.
Boa. São os detalhes do Zoom que a gente vai pegando. A gente já usava o Zoom antes da quarentena, mas agora ficamos experts, né? Esses dias eu passei 8 horas no Zoom, entre aula, consultoria, reunião, uma jornada só no Zoom. E quando eu estou compartilhando a tela, você vai ver que tem a imagem da apresentação e as janelinhas. Você, como a Carol falou, pode ir para cima, ou você pode, tem um botãozinho acima disso que você deixa só eu. Daí você escolhe, ou para ver o pessoal também. E entre a imagem da pessoa ou das pessoas e a tela de apresentação, tem um botãozinho que se você clica em cima e arrasta, você define o tamanho que vai ficar a apresentação e o palestrante. Daí você pode deixar aí na proporção que você quer. Isso no computador. No celular, daí já é diferente, talvez não tenha tantos recursos. Então, vamos vivendo e aprendendo aí com o Zoom. Bom, há uma pesquisa recente do ano de 2019 do LinkedIn que listou as 10 soft skills mais requisitadas nas empresas e tudo. E sabiam que existe uma lista de 128 soft skills? Caramba, é muita coisa, muita coisa. Claro que muitas delas são próximas em alguns conceitos e em algum momento, algumas delas elas se tornam a mesma coisa. Então, o que eu sugiro? Hoje eu falarei sobre 4, né? Liderança, empatia, comunicação eficaz e... Fugiu a última? Bom, daqui a pouco vem a apresentação. Mas eu vou falar sobre essas e vou dar ferramentas dessas. Depois eu sugiro que você vá atrás da lista completa e coloque foco naquelas que você sente que você precisa. Ou tenta descobrir no seu ramo de trabalho, na sua área de trabalho, quais são as mais pedidas. E aí você coloca o seu esforço nestas, ok? Seguimos. Está aí. Resiliência. A que tinha fugido. Então, de todas essas, desse universo, 128 soft skills, selecionei 4 para falarmos um pouquinho. Em algum momento, coisas que eu vou falar vão servir para outras soft skills também, e você vai trazendo para o seu contexto, para a sua realidade. Muito bem. E a ética é uma soft skill ou não? Base ética. Sim, pode ser considerada. Mas eu gosto de dizer que a base ética fundamenta todas as outras soft skills, porque se uma pessoa vai aplicar liderança, resiliência e uma comunicação eficaz, por exemplo, sem princípios éticos, ela vai fazer um estrago grande, seja numa empresa, seja num país, seja no mundo. Então, um líder emblemático que tinha soft skills, o Adolf Hitler, né? E ele conseguiu o que ele conseguiu porque ele tinha soft skills. Só que os objetivos dele não eram tão legais. Não eram legais, né? Então, vamos unir uma base ética, o fundamento. Eu agradeci aos meus pais porque lá em casa eu aprendi princípios éticos, depois a vida foi me ensinando também e eu fui, através das minhas experiências, compondo o que eu considero os meus valores. E agora, utilizando esses valores, eu vou exercer a minha liderança, vou exercer as outras soft skills para produzir bons resultados, seja para mim, para as pessoas que estão à minha volta. E se você tem bons princípios, tudo que você vai fazer vai ajudar outras pessoas, tá? Então, eu coloco a ética em destaque e comparo coloco esta imagem, tem até a influência do período em que eu cursei engenharia civil, não me formei, era tortura demais para mim, mas um edifício não vai parar em pé, nem sequer será construído se não houver uma boa fundação, uma estrutura abaixo da terra que suporte a estrutura que virá acima da terra e que vai ter um peso, vai exigir do solo, do terreno, dos materiais, e a ética equivale a esta fundação de uma construção. Então, daí é um dever de casa de cada um colocar foco na sua fundação. E o interessante é que dentro do método, os nossos conceitos ajuda as pessoas a revisar e melhorar os seus fundamentos, os seus princípios, para que a gente reveja
aqui 2 termos sânscritos, e eu faço questão de manter esses termos em sânscrito. Samskaras e vasanas são condicionamentos. Então, tudo que a gente faz gera uma reação que fica gravada no nosso organismo. E quando você repete muito uma ação, você produz um comportamento, um condicionamento. E se a gente melhorar os nossos condicionamentos, se eu passar a escolher com mais consciência ao que eu quero estar condicionado, pois somos condicionamentos ambulantes, e isso é bom, porque isso possibilita fazermos um monte de atividades que já entram no piloto automático, e você passa a selecionar quais fundamentos, quais condicionamentos eu quero levar para mim. Poderia substituir esses 2 nomes ali em cima por um outro termo que está em moda, mas eu até evito usar nas minhas palavras, porque esses conceitos samskaras e vasanas são mais amplos e mais antigos, mas o termo é mindset, ok? Eu uso um caso emblemático de um grande amigo, Lauro Valente. Ontem trocamos mensagem, hoje o Lauro e a esposa Fer moram em Gotemburgo, na Suécia. Eles se mudaram para lá, acho que há uns 2 anos. E o Lauro é arquiteto de software. Então, ele é programador. Ele saiu da faculdade como programador de softwares. Trabalhou em alguns lugares e depois foi para a Volvo. A Volvo, que é uma empresa sueca. Então, vocês já sabem aonde ele chegou e aonde eu quero chegar. E ele desempenhou o seu papel por muito tempo como programador. Ele era contratado para resolver problemas em software, criar novos softwares, criar soluções internas para a Volvo, programando, habilidade técnica. E quem conhece o Lauro, eu sei que muitos aqui presentes conhecem, sabe que ele é a empolgação em pessoa, é uma pessoa nota 10, com uma base ética fenomenal. E o Lauro é uma pessoa que se atém a prestar atenção e desenvolver habilidades humanas. Resultado, pouco a pouco ele foi ganhando oportunidades dentro da Volvo, deixou de só programar, deixou de só fazer habilidade técnica, que ele gosta muito, mas se ele só programasse muito bem e não se desse bem com as pessoas, talvez ele ficasse na mesma função até o final da vida dele, até o final da vida profissional dele. Mas com habilidades humanas, ele foi ganhando espaço e ganhou primeiro funções de gerência, depois cargo de gerência, assumindo projetos cada vez mais audaciosos, até que ele recebeu a oportunidade de trabalhar na Volvo, na matriz. Então, a Volvo, que é considerada uma das empresas, uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar, contratou o Lauro para ele ir até lá e lá ele está desempenhando projetos. Muito feliz que, numa das nossas conversas, ele confidenciou que atribui às soft skills, às habilidades, e como ele pratica desde 2004, então foram 14 anos, né, melhorando como pessoa e aplicando ferramentas para, num ponto auge, ter essa oportunidade. Muito bem, são estas. Vamos começar pela liderança. Bom, eu gosto de parafrasear o De Rose, o professor De Rose tem uma frase que diz: supera-te a ti mesmo antes de superar o teu irmão. E eu parafraseei colocando: lidera-te a ti mesmo antes de ir a teu irmão. Porque se a pessoa não consegue liderar nem ela própria, como ela vai querer liderar um grupo de trabalho, uma equipe? Não faz sentido? Se ela não gerencia o próprio emocional, imagine ela ter que gerenciar o emocional de outras 10 pessoas num momento crítico de entrega de projeto, final de prazo, pandemia e tudo mais. Então, e a chave principal que eu considero para a pessoa liderar a si mesma é construir estabilidade emocional. Coloque foco em estabilizar-se emocionalmente. Estabilizando-se emocionalmente, se você for líder de uma equipe ou de uma família, ou você como liderado de uma equipe e de uma família, se mesmo que você não seja o líder, você tendo estabilidade emocional, a sua estabilidade emocional interfere
no comportamento dos outros. Eles olham para você como um exemplo. E isso por si só já produz resultados. E como desenvolver estabilidade emocional? Aprendendo a lidar melhor com os seus medos. E a gente gosta de sugerir que você transmute os seus medos em precaução. Então, você pode ter receio de algo. Eu tenho medo de sair na rua e ser assaltado. E o medo te paralisa. Você deixa de sair e fazer algo que você quer, sair para correr, por exemplo. E o medo tende a produzir reações orgânicas e psíquicas que desencadeiam uma série de reações no organismo não saudáveis. Agora, se você transforma o medo em precaução, você tem noção de que se você sair em determinado momento, passar em tal lugar, aumenta a chance de você ser assaltado. Então, você se torna uma pessoa mais precavida e programa. Então, não vou deixar de fazer o que eu quero fazer, mas eu vou programar a hora certa, o momento em que eu minimize as chances de algo errado, ruim acontecer. Peguei isso como exemplo e pense agora nas coisas que você tem medo na sua vida e como você poderia transformar o medo em precaução. Quais as ações para isso? Como eu já disse, gerenciar emoções, lidar melhor com os seus desejos, com as suas ações, com o seu passado, presente e futuro. Então, desejos, por exemplo, nós atuamos muito no campo emocional. Somos homo sapiens, mas em muitos momentos não somos tão sapiens assim, somos mais emocionais do que sapiens. Os conflitos são emocionais, as compras são emocionais, muitas vezes. A pessoa não compra muitas vezes pela lógica, mas aí compra compulsivamente e ela tem um desejo e aquele desejo se torna maior com ela, ela sai comprando coisas compulsivamente das quais nem precisava e vai ficar pagando com o seu rico dinheirinho sem precisar realmente daquilo. Então, gerenciar os seus desejos, isso não quer dizer que você não vai ter as coisas que você quer, mas pensar bem, ponderar e fazer compras realmente conscientes, não levado ou levada pelas emoções. Consequentemente, o mesmo vale para as ações, né? Quantas ações são realmente conscientes? A neurociência mostra que 97% do tempo estamos agindo no piloto automático. É muito tempo. 97% das nossas ações são tomadas por mecanismos automáticos do nosso organismo. Então, vamos reduzir um pouquinho isso e colocar um pouco mais de consciência nas nossas ações. O passado seria a pessoa presa ao passado, aquela que fala, naquele tempo em que eu tinha isso, eu era feliz. Naquele tempo não tinha esse vírus. Naquele tempo, e é como se a pessoa estivesse com uma bola de ferro presa no pé, amarrada ao pé e ficasse arrastando isso. Então, aprenda com o passado. Lembre-se com carinho daquela época especial que você viveu, seja do que foi, mas o momento presente é o que importa. Você, se ficar preso ao passado, você deixa de curtir e de gerar oportunidades para o seu futuro. Então, o não gerenciar o futuro, o que é? A pessoa, são dois extremos. A pessoa que se deixa levar como folha ao vento. O que você vai fazer na vida? Não sei. Deixa levar como folha ao vento. Aí pode ser levada para qualquer lugar, depois não tem como reclamar. Ou no outro extremo, a pessoa que, além de planejar o futuro, transfere para o futuro a felicidade, a satisfação. Eu vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa, tal cargo, tal posição. Quando eu tiver a família desse jeito, eu vou ser feliz. Então, equivale a pessoa com uma varinha e com uma cenoura lá na ponta e que é algo inatingível, porque quando ela conseguir, ela está tão condicionada a jogar a felicidade para o futuro, que quando ela chegar naquela meta, ela vai achar outra coisa no futuro e vai jogar de novo a sua felicidade para o futuro. Então, avalie como você lidar com o passado e com o futuro e como você pode aprender com o passado, gerenciar
planejar o futuro, mas focar no aqui e no agora, no que você tem para fazer hoje, no que você tem para fazer nos próximos dias, e realmente vivenciar o que você está fazendo neste momento da sua vida. Respiração é chave para gestão emocional. Hoje eu não vou parar para fazer o exercício, mas você pode fazer agora, enquanto eu falo os slides seguintes também. Respiração exclusivamente nasal, profunda, consciente, silenciosa, se possível completa, usando toda a extensão dos seus pulmões, parte baixa, média e alta, ou no mínimo a respiração baixa, abdominal. Quem tem criança pequena, bebê em casa, olha para a barriguinha do bebê, como ele mexe instintivamente o abdômen para dentro e para fora. E a gente nasceu fazendo isso, deixamos de fazer. Então, experimente agora. Inspire, dilatando o abdômen, expire, contraindo. Ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. As emoções interferem no ritmo respiratório, puxando ela para cima. Quando você passa por uma forte emoção, você tende a respirar de forma mais superficial e alta. Sabendo desse princípio, a gente usa a respiração para interferir no estado emocional. Então, é uma via de mão dupla. As emoções podem interferir em sua respiração. Então, vamos usar a respiração para interferir no estado emocional. E a respiração baixa e abdominal, você empurra mesmo a barriga para fora, não se preocupe, você não vai ficar com barriga por isso. Assim você desloca um pouco os órgãos abdominais para frente, dando mais espaço para o diafragma descer e você preencher a parte baixa dos pulmões. Tá? No nosso canal do YouTube, The Rose Method Centro Cívico, tem a palestra do mês retrasado, que era Gestão Emocional e Produtividade em Tempos de Mudança. E naquela aula eu dei alguns exercícios. Então é só acessar lá, buscar este momento e aplicar, e exercitar, fazer por alguns segundos, uma vez na vida, não vai gerar efeito. Então, tal como tudo na vida, se você exercitar a respiração com frequência, alguns minutos por dia, e se você usar o que eu ensinei hoje da respiração abdominal por alguns minutos por dia, por bastante tempo, você já vai ter resultado, ok? Bom, esse aqui é um quadrinho que vai além do que eu falei sobre transformar medo em precaução. Mas, pelo nosso tempo, eu vou pular. Esse é um quadro dos livros do professor De Rose. Se você digitar no Google Como Sublimar Emoções, De Rose, você vai encontrar esse quadro. Diplomacia. Então, é importante usarmos a diplomacia, a elegância, o cuidado com o outro, voltando ao quadro anterior aqui, a diferença entre sinceridade e franqueza, ali no meio, quase um pouquinho para baixo. Então, uma pessoa que tem diplomacia, ela fala a verdade, mas com cuidado para não machucar o outro. Já a pessoa que aplica a sinceridade, mas com a forma, na hora certa, com as palavras escolhidas. Agora, aquela pessoa que é franca demais, ela fala, eu falo mesmo, não estou nem aí. E sai machucando as outras pessoas, só que, na verdade, ela está dando um tiro no próprio pé, porque ela está fechando portas de oportunidades. Se ela tem esse tipo de atitude, não, eu falo, não filtro mesmo, quem não quiser que não me compre, tá bom? Então, saiba que você está fechando muitas portas na sua vida por causa dessa atitude. E atenção às expectativas, tem essa charge aí do Armandinho que fala, né? Você me decepcionou, a mãe dele falando para ele, isso eu entendi, só não entendo porque está tão chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. Expectativa é um negócio que pode gerar muito problema. Por quê? Cada um tem a sua expectativa. E se a gente não alinhar, se você não alinhar as suas expectativas com o seu companheiro, companheira, com os seus familiares, com a sua equipe de trabalho, um está esperando uma coisa e outro está esperando outra. E daí as peças não vão se encaixar. Então, chame o seu time, chame sua equipe de trabalho, chame os seus mentorados, alunos e
é o momento de colocar as cartas na mesa para quê? Alinhar expectativa, fazer combinados. Porque se os combinados estão claros, depois podemos cobrar do outro. Olha, você não cumpriu um combinado que ficou claro para todo mundo. Agora, se os combinados não estão claros, isso gera diferentes expectativas e fica difícil depois não produzir instabilidade, né? E esse gráfico aqui mostra que simula, eu vou deixar desse jeito para vocês verem o meu cursor. Se eu maximizar, se eu for para o modo apresentação, vocês não vão ver. Bom, isso aqui ilustra a oscilação emocional de uma pessoa, na linha preta. Uma hora a pessoa está feliz demais, tão feliz que é ansiosa a ponto de não conseguir dormir. Eu vou brincar com o meu amigo, que eu mencionei, que eu estou vendo ali, é o Dudu, um dia antes de surfar na Indonésia. Não vai dormir. Eu também não vou. Nesse caso, vira a noite, né, Dudu? É a criança antes de ir para Disney, o adolescente, está tão feliz que nem dorme direito, daí você tem que gerenciar isso. E no outro extremo, a pessoa lá no fundo do poço, há uma emoção que jogou ela lá para baixo. E a ideia do trabalho de gestão emocional e liderar suas próprias emoções é sutilizar essas ondas, essas oscilações. Você continuará tendo emoções, você continuará vivenciando altos e baixos, só que mais suaves, mais sutis. Pensa numa pessoa sábia da sua família ou conhecida, assim, a pessoa vivida e que tem muita serenidade. Você vai perceber que ela não tem altos e baixos tão visíveis, ela comemora as coisas de forma até mais comedida, com sabedoria, né? Não sai gritando, colocando a cabeça para fora da janela, conquistei. Ela vivencia a alegria, mas de uma forma mais madura. E numa situação oposta, quando tem algum grande revés, ela vivencia a tristeza, o momento de baixa, também com mais sutileza e com mais sabedoria. E nós queremos conquistar isso. Isso tem um nome, equanimidade. E a gestão emocional gerada pelos respiratórios e por outros cuidados que você pode aplicar no seu dia a dia vão fazer com que você caminhe nessa direção. Mas não é da noite para o dia. Então essa imagem ilustra aqui a figura de um mestre e de um aprendiz. O mestre tem barbas brancas, levou décadas para chegar nesse ponto. E o aprendiz é aquele que está construindo o seu caminho. Muitas vezes a gente quer resultados para ontem, mas se a vida quisesse existir no universo para ontem, ela ia se decepcionar. Foram necessários bilhões de anos para organismos unicelulares aparecerem, mais bilhões de anos para eles evoluírem e muito tempo para chegar aonde estamos hoje. Então, faz parte da natureza precisar de tempo. Não vai ser você que vai quebrar isso, tá bom? Então, não sejamos tão imediatistas para mudar os condicionamentos, porque eles levam tempo para ser trabalhados. Vamos adiante. Nunca vale a pena bater de frente. Ah, vale sim, eu disse tudo o que eu queria e fui para casa aliviado, né? Se eu segurasse aquilo, será que vale a pena? E aqui tem uma imagem que ilustra, que é até ridículo, mas ilustra bem. Imagine um carro, esse carro da esquerda, que tem ali o cartazinho vende-se, ele estava indo na pista dele, certo? E ele viu lá na frente, no horizonte, numa estrada retilínea, um outro carro vindo. E pensou, nossa, quando começou a chegar perto, que maluco, está na minha frente, está na pista errada. E o outro, a gente não sabe por que o outro estava na pista errada. E no fim das contas, não importava saber. Só que a pessoa da esquerda teve uma atitude de não, eu vou até o fim no meu posicionamento, eu vou provar que eu estou certo, eu estou na pista certa, ele que tem que sair. Só que o outro que estava vindo não saiu e a gente não sabe por quê e no fim das contas não importa. Importa a minha atitude, não a do outro. E nenhum saiu da frente e eles colidiram de frente. E aqui, uma batida de carro, todo mundo já passou por alguma batida de carro, seja leve ou teve alguém próximo da família. Aí eu perdi minha mãe por decorrência de um acidente de carro. Então é algo horrível. E fica visível o estrago. Por mais que tenha seguro, transtorno, a dor de cabeça, alguém se machuca.
é prejuízo emocional e prejuízo financeiro, só que aqui você consegue ver o prejuízo. E quando a gente bate de frente com outras pessoas, querendo mostrar que estamos certos no nosso posicionamento, e isso passa por um ponto em que as emoções se exaltam, ocorre essa batida de frente, gera um estrago emocional. Tanto é que depois de um grande desentendimento, você no dia seguinte fica se sentindo mal. A pessoa que tem propensão a ficar gripada, resfriada, fica gripada, fica resfriada. O outro que tem problema de pele, desencadeia o problema de pele. O outro que tem um problema no estômago, desencadeia o problema de estômago. Então, lembre-se dessa batida e lembre-se que você, ao bater de frente com alguém e querer a todo custo mostrar que você está certo, você está, assim, a rigor, você está fazendo o mesmo que dois carros batendo de frente um com o outro. Então, não vale a pena. E evitar o conflito até o último instante. Então, essa pedra grandona, redonda, tem um grande potencial de rolar ribanceira abaixo, mas enquanto ela está estável ali em cima, o mínimo esforço para que ela não role ribanceira abaixo funciona. E isso é respirar fundo e engolir aquilo que você queria dizer, que depois você vai se arrepender, e daqui 6 anos um vai puxar lá de trás aquilo que você me disse, e a gente começa a falar coisas que não gostaria, né, quando a gente entra no campo emocional exacerbado. Então, segure a pedra antes dela rolar ribanceira abaixo, porque depois que ela começa a rolar ribanceira abaixo, não tem o que segure. E aí é um relacionamento que se perde, imagine, relacionamento como um vaso de porcelana lindíssimo. Quebrou. Ah, dá para colar, mas não vai ser o mesmo vaso. Você não vai deixar o vaso de porcelana todo colado na sua sala de estar. Vai ou não vai? Não vai. Então, o mesmo acontece com os nossos relacionamentos. Característica do The Rose Method, atitude afirmativa para lidar com os problemas. Nós chamamos isso de santosha, a habilidade em extrair, mesmo das situações ruins, algum aprendizado. Por mais que na hora que aquilo que está acontecendo, na hora em que está acontecendo algo ruim, é difícil, né? A gente se praveja, a gente fica indignado, mas com o treinamento a gente vai sutilizando isso e construindo uma atitude mais afirmativa, mesmo quando o que acontece é horrível. Na palestra do mês retrasado eu citei, né? O mal é o nome que se dá à semente do bem. Nós estamos vivendo algo horrível, mas dessa pandemia, dessa reclusão, disso tudo que a gente está vivendo, assim, virão novas tecnologias, virão novas oportunidades, virão novas coisas que não aconteceriam se não fosse essa sacudida que o mundo deu, que o Covid deu em todo mundo, e na sociedade, enfim. O que devemos aprender com vilões? O vilão de filme mesmo, de ficção, de gibi, de comics. O vilão geralmente é aquele que quanto mais o mocinho ataca, o vilão ganha energia e vai se reforçando, né? Então, eu percebi que ao longo dos anos como diretor de escola e, como eu disse, muitas vezes formando alguém do zero, sempre vai ter faísca saindo entre pessoas. Na relação entre duas pessoas, às vezes, aquelas duas pessoas não geram rusgas, faíscas, mas entre aquelas outras duas, o gênio delas não bate, as duas têm gênio forte, as duas têm personalidade forte. E a utopia é querer que num grupo de 10 pessoas todos se deem muito bem. Ou num grupo de 6 pessoas. Sempre haverá uma faísca, e a faísca é boa, a faísca pode ser boa, ela gera fogo, ela possibilita uma energia se manifestar. E se for bem direcionada, não há problema. Então, você que é líder, não tenha a doce ilusão de que você só vai ter pessoas fáceis de lidar na sua equipe. E esse slide eu coloquei quando eu percebi que eu gosto do desafio, não que eu goste de resolver problemas, mas eu gosto do desafio de ter pessoas diferentes num time,
e a gente conseguir, mesmo assim, com pessoas que sempre tem um contraponto, sempre a gente precisa voltar, reexplicar, ou dois gênios, duas personalidades que não batem, em vez disso tirar a minha energia, eu pensar, vir para casa, não, essas duas pessoas, que saco, é gerar uma atitude de aprender com isso e não deixar com que meu emocional se abale com isso. Daí eu lembrei do vilão de uma história de super-herói, que o vilão, que quanto mais é atacado, mais fica forte. Então, experimente virar essa chave de encarar os relacionamentos e as dificuldades de relacionamento como algo que não vai interferir no seu emocional. Ok? Vi que tem perguntas ali. Seguimos adiante. Deixa eu voltar a compartilhar. Eu descompartilho às vezes, porque senão eu fico vendo só a imagem. Eu gosto de olhar para as pessoas. Daí por alguns segundos eu olho para mais gente aqui. Acabei falando. Quem se lembra dessa pessoa? Como é o nome dela no filme mesmo? Esqueci já o nome do filme e o nome dela. Quem pode falar? Alguém? Coloca no chat. É do filme Diabo Veste Prada? Isso. Eu não lembro o nome da personagem, eu só sei que é a Meryl Streep, a Isso. atriz. E ela era o capeta, a personalidade mais forte do mundo. E quem trabalhava com ela tinha que aprender a lidar com isso. Então, vamos aprender a lidar com pessoas com personalidade forte, porque elas sempre vão existir e muitas vezes elas são geniais em alguns aspectos. Se você pega grandes exemplos do mundo, de diversas áreas, quase todos tinham personalidade forte, até o Michael Jordan, né? Agora o documentário da Netflix, em 10 episódios, mostrou que a gente via o Jordan lá, o Be Like Mike, o cara legal, mas os colegas de time dele viam ele como a gente viu no filme O Diabo Veste Prada, porque ele exigia o melhor de todo mundo, e no fim ele tinha uma boa intenção. Muito bem. E quais são suas referências de liderança e bons relacionamentos? Das mais diversas áreas. Pensa aí. Busque referências. Eu tenho uma que é esse cara aqui. O Dave Grohl, o baterista do Nirvana, que é o líder do Foo Fighters, foi baterista do Nirvana, né? Isso é uma brincadeira, porque o baterista do Nirvana sair da sombra do Kurt Cobain e compor ali uma banda de rock muito antiga, e ele xinga os fãs dele, fala motherfucker 37 vezes no show e o pessoal sai amando ele. E ele é super carismático. E ele é comprometido com o que ele faz. E essa foto mostra já ele em recuperação com a bota ortopédica. Ele caiu do palco na Suécia, quebrou a perna. Era para acabar o show. Ele foi para a tendazinha do lado, mandou vir o gesso, voltou para o palco sem gesso. O paramédico segurando a perna dele, colocaram ele numa cadeira. Ele tocou algumas músicas sem o gesso, o paramédico agachado ali na frente dele, ele tocando. Quando chegou o gesso, ele voltou lá para trás, colocou o gesso e fez ainda mais 2 horas e meia de show. Então, o comprometimento dele com o que ele faz e com a liderança, como ele liderou aquela situação e o cuidado que ele teve com quem tinha ido até lá, assim, foi exemplar. E mandou fazer já um trono, acho que inspirado no Game of Thrones, ali com as guitarras saindo, e já virou parte do show. Então, dentro da liderança dele e dentro do jeito dele de ser, eu procuro aprender. Então, busque referências suas que tem a ver com o que você gosta, com o que você quer para si. Ok? Deles, dos itens liderança, eu vejo que não o mais importante, mas já era uma base também para os demais, então levou até mais tempo do que as outras soft skills levarão agora. Comunicação eficaz. Temos um grupo de informações dentro do método que se chama os axiomas. Eu já mencionei o termo precaução. Os axiomas nos tornam pessoas mais precavidas, e são 12 axiomas,
E dentro de uma relação, das relações interpessoais, sendo uma pessoa precavida, você evita conflitos desnecessários. E eu selecionei alguns axiomas que têm a ver com o tema de hoje. Então, um deles é dar segunda chance, é dar uma segunda oportunidade para que a pessoa repita a mesma atitude. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu dou uma segunda chance para alguém que trabalha comigo, eu tenho que ter noção e consciência de que há uma grande chance da pessoa errar de novo naquilo. Ok? E daí isso vai fazer com que eu pense melhor. Se eu quero dar uma segunda chance, e eu posso usar a própria estruturação dessa frase e falar, fulano, sabe que se eu te der uma segunda chance, tem uma grande tendência de você pisar no mesmo buraco. Você quer mesmo assim? Ainda dou a oportunidade da pessoa aceitar ou não. Ok? Você dar uma segunda chance com a consciência, alinhando a expectativa e sabendo que talvez venha o mesmo erro, você não cai do cavalo, você se antecipa. Só que tem os dois lados da moeda. A gente tende a pensar em quando a gente vai dar segunda chance. Só que quantas vezes já tiveram que te dar segunda chance? Todo mundo já pisou na bola. Eu já pisei na bola e até o final da minha vida vou pisar de novo. Não tem como a gente viver, só não erra quem não faz. Então, aprenda esse axioma puxando a responsabilidade para si. E quando me derem uma segunda chance? Aí eu vou colocar por terra esse axioma, não vou deixar ele ser válido e vou fazer com que minha honra, é como se a minha vida dependesse de não cometer de novo esse mesmo erro em consideração à pessoa que está me dando esta oportunidade. Então, isso pode até, se você se garante na hora de cometer um erro, mas você vai lá e fala, olha, eu sei que eu errei, reconheço, mas eu quero uma segunda chance e vou fazer de tudo para não cometer o mesmo erro. E daí, se você consegue fazer isso, você coloca uma estrelinha aí na confiança da que a pessoa tem em você. Ok? Repassar sua incumbência a terceiros é uma forma quase infalível de a tarefa sair errada. Porque as pessoas tendem a transferir não só a tarefa, mas também a responsabilidade. Então, se eu vou passar uma tarefa para outra pessoa, eu tenho que treinar direito, explicar. A gente tem que aprender a gostar de treinar as pessoas. E no Brasil, não é tão comum haver treinamento à exaustão. Nos Estados Unidos, quantas simulações eles fazem de alerta de incêndio, alerta no parque aquático, todo dia de manhã, meia hora, vamos simular resgate de afogamento, porque na hora em que acontecer, se não foi treinado centenas, dezenas de vezes, a adrenalina vai congelar mesmo o paramédico. Ele tem que treinar mesmo o salva-vidas, nesse caso, de um parque aquático. E se no Brasil a gente fala, vamos treinar todos os dias, meia hora no início do trabalho, as pessoas vão falar, estou generalizando, mas em muitos lugares acontece, treinar todo dia, não precisa, para quê? Então, ao passar uma tarefa, treine direito. E quando passar um treinamento para você, valorize esse treinamento. Transfira a tarefa, mas não a responsabilidade. E se você estiver no outro lado da moeda, se passaram para você uma tarefa, puxe a responsabilidade para si. Daí você faz o diferente. Você faz o que muita gente não faria, que pegaria a tarefa, mas essa responsabilidade não é minha mesmo, então eu vou fazer com menos afinco. Então, estando deste lado, puxe a responsabilidade para si próprio. Ok? Aqui algo que a gente entende como é o desapego, especialmente de resultados. Então, a gente tende, até vem o Yoda falar, treinar, nos desapegar daquilo que mais tememos perder, nós temos, né? A estrutura dele falar ao contrário. Então, como que nós, dentro do The Rose Method, encaramos a não possessividade? É você não depositar num objeto a sua alegria, a sua felicidade, por mais que você tenha. Você cuida dele com zelo, com carinho, com cuidado. Mas, se por qualquer motivo, um acidente, roubaram, você sabe que você fez o seu melhor para cuidar dele.
e o mesmo vale para as relações. Então, o treinar se desapegar daquilo que você tem mais medo de perder, sem querer segurar a outra pessoa. E a imagem que eu coloquei ali é, né, simbólica de um passarinho que vivia preso, e se ele vive preso, a primeira oportunidade ele vai fugir. Então, num relacionamento, se a gente puxa demais uma pessoa, é uma reação dela. Se você ficar puxando alguém pela camisa, ela, para não cair para frente, ela vai fazer uma força para trás. Então, quantas vezes você já teve uma atitude de ficar puxando demais as pessoas para perto? Então, faça essa avaliação. Bom, boa comunicação, expressar-se com clareza, treinar isso. Eu era super tímido antes de começar a dar aulas, o exercitar, toda oportunidade que tinha de ir à frente, pegar o microfone, me expor, eu fiz. Então, é treinamento, tá? E a boa comunicação deve incluir a civilidade, algo que eu já mencionei, de falar com cuidado, de falar com jeito, de esperar o momento certo, de aplicar sutileza naquilo que você fala. Há muitas formas de se dizer a verdade. E pense estrategicamente em como a verdade que você vai dizer terá mais efeito. Porque muitas vezes no impulso emocional a gente quer falar a verdade de qualquer maneira. Só que lá na frente você que estará perdendo com isso, pelas reações que serão geradas. Pelas reações que serão geradas. E a clareza de se expor, se for necessário, sentir que precisa, se alguém próximo de você, até um orientador competente, sugerir um curso de oratória, invista, faça isso, porque o treinamento para se expressar, com certeza, gerará a diferença na sua maneira de expressar os seus pensamentos e vender uma ideia, ok? Consultar, dentro do ambiente de equipe, vale a pena consultar os outros, mesmo quando você não precisa, mesmo quando a sua posição permite a você tomar uma decisão sozinho, mas quanto mais você incluir as pessoas nessa decisão, mais o grupo se sentirá o senso de propósito dentro daquele grupo e daquilo que o grupo se propõe a fazer. Então, vale a pena consultar. E mesmo que hajam pontos de vista diferentes numa argumentação, procurarmos ouvir o outro. E daí a gente já entra na questão da empatia, né? Ouvir o que o outro tem para falar e desse resultado, do meu ponto de vista e do ponto de vista do outro, procurar gerar um terceiro elemento, que é a soma desses pontos de vista. Fazer surpresa quase sempre resulta em desastre. Por quê? Surpresa gera expectativa, e gera expectativa em quem fez a surpresa, e o outro talvez não vai corresponder à sua expectativa quando a surpresa tiver sido feita. Então, e o que seria dentro do ambiente de trabalho fazer surpresa e gerar um desastre? Mudar as regras do jogo com ele em andamento. Então, você está no meio de um projeto, você é o líder, ou você é o gestor, o sublíder, e decide, porque você quer que agora vai ser de outro jeito. Aí você mina o seu time, mina a confiança das pessoas em você, porque elas vão saber que da noite para o dia a sua opinião pode mudar e agora você quer fazer de uma forma diferente do que foi combinado. Então, por mais que você veja que a decisão daquelas regras não foram as melhores, esperam um fechamento de ciclo. A hora que o processo termina e todo mundo se senta, ok, vamos revisar, fechou esse projeto, esse subprojeto, agora para este novo ciclo, que tal se fizermos este ajuste? Para você não pegar as pessoas de surpresa numa mudança de regras repentina, ok? Nada é aquilo que parece ser. Se você é uma pessoa extremamente tímida, saiba que você está transmitindo antipatia aos outros. E se você lembrar de pessoas extremamente tímidas do seu convívio, talvez você pense que, nossa, eu não sei se aquela pessoa gosta de mim, ela não sorri. E talvez não, ela goste de você, só que ela não expressa isso. E ela está fechando oportunidades, ela está afastando os outros.
Então, dê um jeito de pelo menos sutilizar a sua timidez. Não que você tenha que mudar o seu jeito de ser, virar assim, aquela pessoa super expansiva. Não vá se forçar a isso. Mas buscar no dia a dia sutilizar a antipatia. A timidez, aliás, para não transmitir antipatia. Nada é verdade, tudo é percepção. Cada pessoa tem um ponto de vista, tudo é relativo. Então, essa imagem aqui ilustra bem. Quem está olhando uma perspectiva está vendo um quadrado azul ali, né, projetado na parede, e a outra pessoa está olhando sob outra perspectiva e vê um círculo, quando na verdade não é um círculo nem um quadrado. É um tubo. E aí, quem que está certo, quem está errado? Ok? Caramba, é grande a beça, não tem como vencer. Caramba, é grande a beça, não tem como errar. Então, o mesmo estímulo vai gerar reações diferentes em pessoas diferentes. E a gente tem que entender isso como pessoas que trabalham com outras pessoas. Se você tem dois exemplos assim no seu ambiente de gestão, você tem que compreender como cada um é e não querer mudar a natureza da pessoa e ajudá-la da forma que você não vai gerar os mesmos estímulos para as duas. Tem que fazer a leitura e ajustar os estímulos para quem tem um tipo de reação e para outra pessoa que tem outro tipo de reação. Para o bem ou para o mal, tudo tem efeito colateral. Eu me lembro, quando li esse axioma pela primeira vez, eu lembrei dessa cena, dessa imagem. E quando você joga sinuca, o profissional é diferente, né? Mas quem joga por recreação, na adolescência, né? Matava aula, jogava sinuca. Nessa hora eu vejo quem matava aula da turma. Você pensa no quê? Você quer bater na bola branca para que ela encaçape a outra bola que você tem que para ganhar o jogo, né? Tem que colocar, seja maiores, menores, por cor, enfim, depende do tipo de jogo. Só que muitas vezes você não pensa onde a bola branca vai parar depois. E daí você encaçapa a bola branca e perde um ponto. Muitas vezes encaçapa a bola branca, bate na preta depois e você acaba com o jogo perdendo. Então, e nas suas ações? Você está pensando na sua ação seguinte ou no que ela vai desencadear a seguir? Então, para o bem ou para o mal, tudo tem um efeito colateral. Então, esse princípio é olhar 2 passos à frente. Seria equivalente ao jogador de xadrez profissional, ou quem sabe jogar bem. Eu sou péssimo. Eu olho a jogada seguinte e não vejo as possibilidades a seguir. O profissional, ele pensa 2, 3, sei lá quantas jogadas à frente. Então, na vida, pensar essa minha ação, no primeiro momento, desencadear isso. E depois, o que vem? E você pensar nessas possibilidades para daí tomar decisões com mais consciência. Bom, resiliência, o que é? A habilidade, então, resiliência de um material é quando o material é exposto a um determinado esforço, pressão, intempérie, e depois ele volta ao seu formato original. Então, uma pessoa resiliente é aquela que passa por desafios e se adapta a eles. E mais do que nunca a gente está na era de adaptação. 100 dias aí de quarentena já nos adaptando, nos reinventando e buscando com as ferramentas que temos à nossa volta, não nos deixarmos abalar por tudo que está acontecendo no mundo. E daí cada um na sua área de trabalho tendo que se reinventar. E para trabalhar a resiliência, a autoconfiança, uma pessoa com autoestima em dia, autoestima forte, será mais resiliente. Uma pancada não vai derrubá-la, ela pode balançar, mas se ela tem um poder interno e uma confiança inabalável, vai ser mais difícil. E tudo fica mais fácil se você sabe para onde você quer ir. Então, uma pessoa que tem um propósito muito firme, eu tenho uma missão de vida. Custe o que custar, eu vou chegar naquele meu objetivo. Pode levar décadas, posso levar quantas pancadas for da vida, mas eu vou em direção a este objetivo.
Se a pessoa não tem propósito, qualquer vento vai mudar ela de direção, qualquer intempérie vai fazer com que ela passe a caminhar em outras direções, desista de projetos. Então, dentro do navegar, não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Então, tenha claro para onde você quer ir, em qual direção você quer, o que move, qual que é o seu objetivo maior. E isso vai ajudar você a resistir firme nos momentos de adversidade. O que vai ajudar também a ter metas claras, a definir a minha direção. Agora, nossa, mas está longe, isso eu vou conseguir em 2 décadas. Então, agora você estabelece pequenas metas para chegar lá. Metas que sejam como o conceito de meta SMART, né? Meta SMART, específica, mensurável, factível. Né? Eu vou voar até Marte. Tá bom. Elon Musk talvez. Todos os outros não. Todas as outras pessoas não. Que seja relevante para você, tem a ver com o seu propósito e com um deadline. Então, meta é diferente de desejo, intenção. Eu gostaria de... Não, isso não é meta. Transforme um desejo em meta, aplicando esses itens de uma meta SMART. Ok? E para estabelecer metas e irmos em direção aos nossos objetivos, eu cito novamente o Michael Jordan e o Bernardinho, que todo mundo do Brasil conhece, e os dois se caracterizam por serem pessoas que têm foco em fundamentos, em desenvolver a habilidade simples da sua área e reforçar isso, treinar incansavelmente os fundamentos. E dentro da sua área de atuação e dentro do que você quer fazer para se melhorar, quais são os fundamentos? O que você tem que treinar exaustivamente para conseguir caminhar na direção que você quer? Ok, eu vou pular aqui uns slides que não tem tanta importância. Empatia, eu já mencionei empatia ali acima, mas essa figura ilustra bem, né, o ponto de vista. Quem que está certo aqui? Cada um na sua perspectiva está certo. Um está enxergando a situação de um lado, o outro está enxergando a situação de outro. E um caminho para você gerar a capacidade de observar o outro através do olhar que o outro tem, deixa eu me colocar, me imaginar na pele dele, na perspectiva dele. Se eu tivesse passado pelas situações que essa pessoa passou na vida, será que muito provavelmente eu não agiria da mesma forma que ela age? Muito provavelmente sim. E algo que nós estamos bem no fim. E algo que nós estimulamos é um autoestudo, uma autoobservação. Tá aí a imagem aí simbolizada por uma pessoa se olhando no espelho. Então, no final do meu dia, ou em algum momento do meu dia, eu me lembrar de ações, de comportamentos que eu tive, seja ontem ou hoje, se eu fizer isso no final do dia, e pensar, no calor do momento, de algum momento, eu agi de um jeito não bacana, e gerar ações corretivas, seja pedindo desculpa para alguém, seja registrando a atitude oposta, construtiva que você quer ter, e fazer isso sistematicamente, para sair do campo do só pensar nisso, mas agir, puxando a responsabilidade das coisas, da vida dos seus atos, especialmente para si mesmo, né? E para ilustrar isso, eu sempre trago para minhas aulas o Homer Simpson, que tinha a máxima, né? Tem a máxima, ainda existe essa série. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então, para não sermos o Homer Simpson e botar a culpa, é no Estado, é a pessoa que leva um monte de multas de trânsito e joga a culpa em todo mundo. Essa pessoa vai parar de levar multas de trânsito? Não, porque ela não percebeu que por mais que haja má sinalização, indústria de multas e uma série de coisas, se ela não mudar a atitude, ela vai continuar pagando multa. Então, o caminho é puxar a responsabilidade das coisas para si mesmo. Assim você muda, senão você não muda. Evitar ser uma pessoa que reclame o tempo todo. Claro, um dia a gente vai reclamar de alguma coisa, é inevitável, mas se você é aquela pessoa que passa o tempo todo reclamando,
você está afastando as outras pessoas. Então, faça uma avaliação do que você pode fazer para reclamar só em último caso mesmo, ok? Indico a leitura deste livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Quando eu recebi pela primeira vez a indicação desse livro, achei estranho. Fazer amigos, influenciar pessoas. Isso é coisa de quem quer se dar bem em cima dos outros. E daí eu fui ler. E não, é assim, é um livro de princípios de boas maneiras. Pegando lá no início da palestra o que eu mencionei, se a pessoa tiver uma boa base ética e bons ideais e bons projetos, ela ter mais amigos e influenciar pessoas positivamente pode ser bom para o mundo. Então, seja uma construção, né, num projeto de caridade, uma construção de uma rede de hospitais que vai atender pessoas necessitadas, então, inúmeras possibilidades. E esse livro é uma aula assim, de boas relações humanas e de exemplos práticos. É um livro antigo já, se eu não me engano, da década de 50. Isso existe até a versão, a releitura dele, existe o Instituto Dale Carnegie. Ele não está mais vivo, mas existe o Instituto Dale Carnegie. Existe até isso, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, ok? E tem alguns princípios que o Dale Carnegie colocou e eu trago aqui para a gente ver. Para fortalecer os relacionamentos. Não critique, não condene, não se queixe. Daí ele fundamenta isso no livro com vários exemplos e o porquê, né? Mas o que eu mencionei há pouco, se eu tivesse vivido exatamente o que essa pessoa viveu, será que eu não teria as mesmas atitudes que ela fez? Então, isso já me faz olhar para outra pessoa, não que você será complacente com coisas ruins, mas você vai ser mais consciente antes de sair criticando à torta e à direita qualquer pessoa. Aprecie os outros honesta e sinceramente. Então, valorize. Se você percebe que a pessoa faz algo bem, fale isso para ela, mas que seja genuíno, né? Torne-se verdadeiramente interessado pelas outras pessoas e seja um bom ouvinte. Já percebeu que tem conversas em que cada um está só querendo falar e nenhum ouviu a conversa o que o outro falou, e isso mina o canal de comunicação mais preciso. Então, realmente ouça as pessoas, fale menos de si mesmo e fale mais do que a outra pessoa gosta de falar. Não sorria, não tenha medo de desculpar-se. Então, assistindo até recentemente aquela série Annie with an E, volta e meia eles falavam beg your pardon, essa expressão, né, para tudo. Como é? Me desculpe. Então, dentro eles eram ali descendentes da cultura britânica, eles pedem o desculpe com uma outra atitude, diferente das que nós brasileiros pedimos. Nós pedimos desculpa nos rebaixando. Há uma teoria de que isso é síndrome de ex-colônia, falta de autoestima. Então, não tenha medo de desculpar-se. Isso não vai diminuir você, não vai fazer com que você perca sua dignidade desculpando-se quando você sente que tem que se desculpar mesmo. Ou até desculpar-se mesmo quando você sabe que você tinha razão para não voltar a fazer aquela batida de frente de carro, para evitar conflito mesmo. Muitas vezes é uma decisão mais serena. Dos pontos que vimos, pessoal, quais atitudes que você sente que precisa melhorar? Agora é a sua lição de casa. Colocar no papel 2 ou 3, no máximo 4 ou 5, para priorizar, fazer um checklist de mudança de comportamento efetivo. Então, se você faz uma lista de 10 elementos, talvez você não consiga realizar tudo. Então, 3 pontos a melhorar. Que nota você dá para esses 3? Pensa nessa nota. Como você pode aumentar 1 ponto? 2 pontos. Quais são os primeiros passos? Faça um checklist disso e implemente propostas de mudança. E essas notas que você deu estão em
em qual patamar aqui dessa graduação? Então, vamos pelo menos avançar um ponto para cima, ok? Bueno, assim encerramos a parte da exposição. Teremos agora alguns minutos para perguntas. Desde já agradeço aí a sua participação. Vou cancelar aqui o compartilhamento e vamos às perguntas então. Sim, antes de passarmos às perguntas, eu vou pedir para a Júlia reforçar o aviso sobre a entrega dos pockets que ela colocou no chat, mas não sei se todos os participantes acompanharam a interação no chat. Então, Júlia, se você puder reforçar o aviso aqui para o pessoal, por favor. Pode abrir seu microfone, Ju. Agora sim. Precisava de você. Bom, gente, caso vocês queiram pocketbooks, é só mandar uma mensaginha pelo link que eu deixei ali no bate-papo, porque você recebe na hora. A gente tem 8 pockets já em mão e 2 sairão esta semana, então é só pedir. Perfeito, obrigada, Azul. Bom, vamos passar as perguntas, então. Deixa eu pegá-las. Bom, a primeira, eu não sei exatamente se foi uma pergunta, se foi uma contribuição para que você abordasse um pouco mais do tema, Rick, foi do Felipe Lee. A diplomacia ainda não tem muita clareza na prática, então acredito que você possa abordar um pouco sobre o tema diplomacia e como desenvolver essa habilidade. Tá. Vamos lá. Qual a característica de uma pessoa que exerce bem a diplomacia? Ela tem o seu ponto de vista bem firme, mas ela respeita o ponto de vista dos outros. Então, uma pessoa, e ela dar um exemplo. Então, digamos que num grupo tenha polaridades. O universo é feito de polaridades. Então, numa escola de filosofia, tem 2 pontos de vista antagônicos, 2 jeitos de ser, 2 clãs distintos. E esses clãs não se misturam muito pelo ponto de vista distinto, antagônico. E uma pessoa de um desses grupos ou de um meio termo, de um outro grupo, ela tem o jeito dela pensar, que pode coincidir ou não com esses pontos de vista antagônicos, mas ela respeita a opinião do outro grupo e consegue dialogar, conversar, sem querer mudar a cabeça do outro. Então, este é um caminho, é uma possibilidade, né? Vai depender muito do contexto, mas geralmente é alguém que sabe transitar em diferentes áreas, em conversar, dialogar com diferentes pessoas ou subgrupos dentro de um grande grupo. Ela conversa muito bem com todos, o diálogo dela flui, e isso não faz com que ela não tenha uma personalidade própria, ou ela está querendo agradar determinado tal grupo, porque ela está... Não, ela sabe conviver bem com todos. A rigor, eu vejo a diplomacia assim, ela sabe conviver bem com todas as pessoas. Não sei se eu te ajudei, Felipe. Felipe, nosso vizinho. Que legal que você conseguiu participar, Felipe. Então, o como desenvolver, né, dentro desse meu ponto de vista, e tudo que eu falei, enfim, tem a minha bagagem, a minha vivência e o meu ponto de vista. E não é que seja a verdade do mundo. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Mas eu vejo, e eu lembrei quando eu falei desses dois grupos, que pegando o meu exemplo de vida, eu mencionei o exemplo da federação no início, né?
que dentro da nossa federação tem grupos de professores que vieram de famílias distintas, em que o cabeça do clã eram distintos. E esses grupos convivem muito bem. E desde que eu comecei a atuar e no dia a dia de trabalho, eu sempre transitei não me vendo como de um grupo ou de outro. E sempre transitei muito bem em diferentes esferas para fazer projetos juntos, para entender as diferenças, os pontos de vista. Então, não sei se eu conseguir ser claro. Excelente é isso aí, a forma de falar e o não bater de frente também. E o principal, eu vejo, é saber tolerar o jeito do outro ser e entender que ele não vai mudar o jeito dele ser porque eu quero que ele mude, porque o ponto de vista dele é diferente. Não esperar que todos tenham o mesmo ponto de vista. Legal, obrigado, pessoal, agradecendo. Eu que agradeço, Vera, Esther. Felipe fez uma boa ação em 2011, deixa eu contar para vocês. Um gatinho meu era novinho e fugiu, ele dormia na escola ainda, ele abriu, tinha uma janelinha basculante, ele fugiu e foi aquele desespero, cartazes por todo lado, Facebook. E o Felipe e a namorada dele na época encontraram e, nossa, salvaram não só o dia, mas obrigado, Felipe. Sou grato até hoje. O Thunder está aqui, tá grandão. Fernando, agora eu vou passar Posso passar a próxima pergunta, sim, Rick? sim. Só quero comentar, obrigado, tia Nisa, minha tia-avó, tia da minha mãe, presente lá de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado pela presença, tia, me enalteceu muito, alguém da família, brigadão. Vai lá, Carol. Vamos lá, a próxima pergunta é da Juliana Munhoz. E ela escreveu: como ter paciência para esperar o momento para que suas habilidades possam ser afloradas? Tá. Eu vejo que as habilidades são afloradas constantemente e muitas vezes é uma mudança pequenininha. Então, seria como melhorar 0,0001% ao dia. E que se você olhando a curto prazo, talvez você ache que não está mudando. Mas no médio e longo prazo foi a soma de 0,001 mais 0,001 e no longo prazo você terá uma mudança efetiva. Isso para algumas coisas, né? Então, sempre mudar comportamento, emoções, condicionamentos é mais difícil, porque a gente não tem como apertar um botão para deletar um condicionamento e um pendrive para instalar outro, como no Matrix, em que o Neo aprendeu todas as artes marciais com um clique. Não existe isso. Mas eu mencionei o curso de oratória. Então, a comunicação eficaz. A pessoa não sabe se expressar. Ela se inscreve no curso de oratória que dura 4 finais de semana. Em 1 mês, ela terá melhorado muito. Agora basta continuar praticando para continuar melhorando. Então, vejo que tem algumas soft skills que você vai melhorar lendo um livro e aplicando, por exemplo, a gestão do tempo. Aí você pega 3 exemplos de métodos de gestão de tempo, lê os 3, escolhe aquele com o qual você se identifica mais e aplica. Eu vejo um problema hoje que as pessoas ficam constantemente, a pessoa leu 15 livros de gestão do tempo e não aplicou nenhum. Então, só gastou tempo. Tá? Então, após conhecer alguns, escolha um e siga aquele, senão não terá valido a pena. E outras soft skills vão demorar mais tempo e não tem um medidor. Elas são sutis, elas são softs, né? Então, algumas vão levar meses, quem sabe, outras anos. Tem soft skills que eu só vou desenvolver com a barba branca, porque precisa de tempo. Dar cabeçada na vida, experiência, errar e tentar de novo. Outras eu consigo desenvolver já. É isso. O que mais? Vamos passar à última pergunta, então.
Rapidamente, para lembrá-los que eu coloquei ali no chat os canais do Instagram da escola e do YouTube para que você sempre fique por dentro da agenda de palestras, de atividades que nós sempre promovemos. E essa palestra também ficará disponível no canal do YouTube da escola. Então, quem quiser retornar, ver alguma parte que tenha sentido, que mexeu realmente em você e queira voltar, até realmente internalizar, ficará disponível no nosso canal do YouTube. A última questão foi da Patrícia Nunes. Ela até comentou que o nome da personagem da Mary Streep é Miranda, do Diabo Veste Prada. E ela comentou que ela gosta muito de trabalhar com alguém como ela, porque não se escondem atrás de máscaras, que é mais fácil saber lidar com pessoas mais verdadeiras. E aí ela pergunta: o Rick comentou sobre a habilidade que precisamos ter para falar sem magoar as pessoas. Não tenho essa habilidade. Falo na lata. Papo reto. Como desenvolver essa habilidade sem saber falar de forma mais polida, sem magoar? Tá. Eu entendo. Patrícia, né? Isso? Patrícia. Entendo. A gente muitas vezes tem a vontade de falar na lata. Nessa hora, respira fundo e não fala, tá? Assim, existe a máxima de elogiar em público e que o elogio seja verdadeiro, não aquele elogio falso, né? É o elogio para depois dar uma facada pelas costas. Não, esse tipo de coisa não. Então, elogiar em público e chamar a atenção em particular. Só de ser em particular já é algo maravilhoso. Então, tá numa reunião de equipe e alguém falou uma coisa que você não gostou. Em vez de falar ali na frente de todo mundo, chama a pessoa depois. Claro que existem casos e casos, se aquela pessoa está pela enésima vez te desrespeitando, você pode elegantemente falar: olha, fulano, fulana, essa é a 100ª vez que você fala algo da qual eu não concordo, daí você pode colocar ela no lugar dela, mas se for na frente dos outros, tem que ser aquele tapa com luva de pelica, sabe? Cuidando com as palavras para você não se rebaixar, senão se você explodir na frente dos outros, quem vai passar por uma pessoa que não tem um emocional, quem surtou, quem perdeu a cabeça, você que vai queimar o seu filme, que vai se rebaixar mesmo. Mas não é a 100ª vez. A pessoa pisou na bola sem querer. Espera a reunião terminar, chama, vamos tomar um café, e daí você fala. Só de não ser na frente dos outros já é algo que muda completamente de figura, porque ninguém gosta de ser exposto na frente dos outros. Eu lembrei agora de uma frase da escola em que eu estudei, do pré à 6ª série, aqui em Curitiba, é um colégio com o estilo de estudo, eu não sei o nome da corrente, o nome formal da corrente pedagógica, mas nós não éramos números, era uma turma pequena, Escola Anjo da Guarda, e o lema da Escola Anjo da Guarda era: eu sou alguém, eu respeito os outros e quero que os outros me respeitem. Então, eu lembrei disso. Eu não gostaria de ser exposto em público com alguém falando poucas e boas para mim. Então, eu não vou fazer isso. E daí escolher as palavras, deixar para falar no outro dia, segura a onda, marca um café no dia seguinte, porque daí você já não estará com as emoções à flor da pele. O problema é a emoção à flor da pele. Emoção à flor da pele gera homicídio doméstico. Emoção à flor da pele faz duas pessoas pacíficas brigarem feio no trânsito. Emoção à flor da pele faz as pessoas cometerem burradas das quais vão se arrepender para sempre. Então, não fale com a emoção à flor da pele. Segura a onda, respira fundo e fala em outro momento. Empatia nas redes sociais. Eu vi mais uma. Posso responder essa, Carol? Olha, empatia nas redes sociais, uau! Eu sou uma pessoa que
eu não entro em discussão em rede social porque eu sei que ninguém vai convencer ninguém, ou seja, não vai adiantar nada. É a minha opinião. Então, eu não discuto assunto polêmico em rede social. Assim, num grupo tão grande, a rede social reúne tanta gente que ocorre o fenômeno turba-multa. Sabe o que é o fenômeno turba-multa? É aquele adolescente de 15 anos que é uma pessoa boa, estuda, não é criminoso, não é delinquente, mas gosta de ir no jogo de futebol e participar da torcida organizada. E daí, quando ele está no meio da torcida organizada, estão lá pegando ônibus para ir no jogo, e aquela euforia, todo mundo gritando junto, de repente um começa a bater no ônibus, de repente esse adolescente que sozinho não faria uma besteira, é levado pelo grupo, e de repente ele está quebrando janela, está riscando, escrevendo coisa com a chave no ônibus. Eu vejo a rede social assim, às vezes eu vejo vídeos do YouTube e eu fico lendo os comentários para dar risada. É tanta gente diferente, de níveis socioculturais, assim, é uma loucura, não tem como controlar aquilo. Então eu vejo como um fenômeno de multidão. Daí lembre-se de uma torcida de jogo de futebol, torcida organizada, que muitos ali não bateriam com o pedaço de pau na cabeça do outro porque ele está com a camiseta do outro time, mas no meio da multidão a emoção leva a pessoa a fazer isso. É o fenômeno turba-multa. Muito bem, é isto. Eu queria... Tá? Só a princípio não temos mais perguntas mesmo. Ok, então para fecharmos, queria mencionar que aquele vídeo que passamos no início, o último deles, que mostrou ali o Asilo São Vicente, é um asilo super, super tradicional daqui de Curitiba, que fica no bairro Cabral, e sempre que a gente faz palestras abertas e gratuitas lá na escola, a gente arrecada 1 quilo de alimento, né? Para cada pessoa leva 1 quilo de alimento, depois na semana seguinte alguém da escola vai lá e presenteia o asilo com alimentos. Agora a gente não teve como fazer isso online, mas a nossa equipe entrou em contato com o Asilo São Vicente e até no Simpla tinha ali nos rodapés das informações, então acredito que muitos não viram, mas você do suporte aí consegue colocar um Ctrl+C, Ctrl+V da conta do asilo, que se alguém quiser fazer uma transferência de R$5, R$10, será equivalente ao quilo de alimento que normalmente levaríamos lá. Daí a conta do próprio asilo, é o gerenciamento deles, e por ser uma instituição antiga e séria, a gente tem certeza de que essa doação espontânea será bem utilizada lá. Era isso. Só um finalzinho, a Patrícia pediu a palavra, acho que ela quer comentar alguma coisa, fazer uma última pergunta. Eu vou passar a ela a palavra. Patrícia, fique à vontade para habilitar o seu microfone e para você fazer a sua contribuição. Tudo bem. Patrícia estava na palestra de meditação do mês passado, não? Sim? Ainda está no mudo. Mas eu lembro do seu rosto. Rick, você lembrou? Sim. Eu estava, Rick. E Sim. Foi quando eu conheci você lá. Nossa, eu sou sua fã. Você é incrível. Obrigado. Eu pedi a palavra porque eu quero deixar registrado de que ouvir você faz tão bem. Você é uma pessoa tão boa e didática e com tantos conhecimentos incríveis para passar. E olha, eu virei sua fã na meditação e hoje fiz questão de acompanhar essa palestra. Você se superou nessa palestra de hoje. E meus parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Fico feliz, Patrícia. Da onde que você é? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital. Adoro Sampa.
Você conhece o Sampa? Muitas, sim, a gente tem muitas escolas aí, a sede central do nosso trabalho é aí, temos muitos amigos, e passear em São Paulo e curtir a cidade é maravilhoso. Que legal, Patrícia, eu fico muito feliz. Eu quero pegar Bom, a gente tem, né? Ao se inscrever, vocês passam e-mail, telefone, e depois eu vou te mandar uma mensagem para a gente conversar mais. E eu quero saber se você está aplicando a meditação, os ensinamentos da palestra anterior. Sim? Sim. A Júlia tem meu contato, eu estou trocando mensagem com ela. Se você quiser, eu te passo o meu contato a gente no WhatsApp. Tem. A Júlia também tem, que eu estou trocando com ela, enquanto você está falando aí, ó, um ouvido aqui, outro ali. Estou falando com a Júlia também. E legal. Eu estou aplicando e nesse período de quarentena, independentemente do que tem acontecido de ruim, que a gente lamenta, e pelas perdas das famílias e Sim. por toda essa tristeza que tem acontecido, mas independentemente disso, nesse período que a gente está passando, para quem tem a cabeça preparada, está já entendeu que é uma grande oportunidade, e para nossa era é uma oportunidade única para crescimento pessoal. Sim. Então, eu fico assim, eu sou muito empática, né? A tua palestra caiu como uma luva em mim. Tudo que você falou foi incrível, por isso que eu falei, você se superou. A da meditação foi incrível, e essa hoje foi mais ainda. Então, assim, sou mais sua fã ainda. Que legal, e olha só, se não fosse tudo isso, não nos conheceríamos, né? Se a gente não tivesse enfurnado em casa, não teria essa palestra online, seria a vida de cada um seguir em seu lugar. Isso aí. Veja só quantas oportunidades essa pandemia gerou para a gente, né? Sim. Então, por isso que eu digo, sem desmerecer absolutamente qualquer sofrimento que as famílias estão passando, claro, mas pensando do outro lado, quantas oportunidades surgiram da gente conhecer coisas novas, da gente abrir a cabeça, da gente, sabe, ganhar conhecimento. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu tive que explicar para ela muito didaticamente, com muita calma, com muito cuidado, o que a gente está passando. A gente está fazendo história. Eu expliquei para ela, né? Até o meu primo brincou, você vai fazer uma videozinha, um videozinho para explicar isso, porque eu mandei pelo WhatsApp da família, né? Porque a gente está fazendo história. Isso, daqui uns anos, vai fazer parte de livros nas escolas. É verdade. Houve um vírus novo, que esse vírus precisou ser conhecido, porque os cientistas absolutamente não conheciam nem como ele se transformava, e que a vacina foi gerada, e que o remédio é X, e não sei o quê. Nós todos estamos fazendo história, nós estamos participando da história do mundo. Isso é incrível. Deixa eu compartilhar com quem não estava na outra palestra do mês passado, que ela está disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você entrar lá no YouTube, Método Centro Cívico, é o primeiro vídeo, palestra sobre meditação. E que, na verdade, tem que mudar o nome lá. Foi um curso de meditação, não foi uma palestra, não. Obrigado, Patrícia. Bom vê-la novamente. Mês que vem participe da próxima. Carol, a palavra está com você novamente. Ok, encerramos então as perguntas, as contribuições. Antes de você se despedir, Rick, eu vou pedir para o pessoal, quem puder e quem quiser, obviamente, abrir sua câmera para nos despedirmos, dar um tchauzinho aqui geral. E é isso. Obrigada pela presença. Obrigado, pessoal.
Fernandão, que escreveu, Fernando Menezes ali. Pode soltar a música, Mar. Crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Babe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, Calcinho! don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, Obrigado, moçada. Bom fim de tarde.